Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós faremos uma live muito importante, não só para a advocacia, como também para a nossa democracia, uma vez que as prerrogativas do advogado, elas são garantidas, são asseguradas justamente para o melhor exercício da nossa profissão. E nós teremos dois convidados muito especiais, dois profundos conhecedores do assunto. Dr. Leandro de Lima Oliveira, já teve a oportunidade, eu já tive a satisfação de fazer algumas lives com ele. Tá aí, doutor Leandro, seja muito bem-vindo, doutor Leandro. Uma satisfação tê-lo aqui novamente para nós conversarmos sobre este tema muito importante, que é a prerrogativa da advocacia e sua importância na democracia. Obrigado, professor Marcelo. É sempre bom estar participando contigo aqui dessas reuniões, né? E é sempre bom a gente tocar em temas tão importantes e tão atuais como esse, né? Principalmente envolvendo a questão de prerrogativas do advogado, do profissional, né? Que ela vai um pouco além dos direitos do advogado. Eu acho que ela acaba se estendendo até aos direitos da própria cidadania como um todo. Muito bem, nós teremos também a participação do Dr. Mário de Oliveira Filho, que é um advogado muito experiente, inclusive já ficou à frente da prerrogativas da OAB por bastante tempo, foi presidente estadual da Abracrim, aqui no estado de São Paulo, e é um ferrenho defensor das prerrogativas do advogado. Então, estamos só tentando aí o contato com o doutor Mário de Oliveira Filho, que é também o criador do Papo de Criminalista. Para quem não conhece, aqui no Instagram, no Facebook, o Papo de Criminalista, ele tem aí uma aceitação muito grande, porque os seus idealizadores falam de forma bem objetiva, de forma bem clara, as questões atinentes à nossa advocacia, ao nosso dia a dia da advocacia. Então, estou tentando aqui o contato com o doutor Mário, mandei lá o convite para ele, só aguardando aí a entrada do doutor Mário. Enquanto isso, doutor Leandro, enquanto aguardamos a entrada do doutor Mário, nós temos uma previsão na Constituição Federal sobre a questão da importância dos advogados, né? Isso, Marcelo. O advogado, pelo texto constitucional, né, ele é indispensável à administração da própria justiça. E aquilo que eu tinha falado no começo, que quando a gente fala de prerrogativas, às vezes a pessoa pensa e imagina que isso é um privilégio do advogado. E a bem da verdade não é. Ele acaba se tornando uma garantia do indivíduo, de uma sociedade onde o Estado democrático ele prevalece. Por quê? Porque na medida em que há uma violação das prerrogativas do advogado, da profissão, do operador do direito, você acaba violando a prerrogativa ou as garantias individuais do próprio cidadão, né? Então, quando você tem um Estado democrático, onde você tem um império da legalidade, qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violação, ela deve ser reprimida. E essa repressão, essa repúdia ao ato abusivo, ele tem que partir do próprio operador do direito, né? Nós chegamos aí, um convidado. Doutor Mário de Oliveira Filho acaba de ingressar aí na nossa live, um dos idealizadores do Papo de Criminalista. Uma enorme satisfação reencontrá-lo novamente, ainda que agora virtualmente, doutor Mário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho. Mas quero pedir de cara um grande favor. Nada de doutor Mário, de doutores. Mário, nós somos tudo colega. Nada desse negócio aí. Eu acho horroroso isso. Maravilha, maravilha. Eu estava justamente falando agora, Mário,
do Papo de Criminalista, onde vocês conseguem usar uma linguagem muito acessível para todos, não só os profissionais do direito, mas também os estudantes, não é? Que têm a oportunidade de acompanhar essa experiência, essa trajetória de vida de vocês lá no Papo de Criminalista, que é fundamental, principalmente para o estudante e para o jovem advogado. Então, parabéns aí pelo maravilhoso projeto que você, junto com o Mauro Nassif, vem tocando. Olha, esse é um dos objetivos. Falar uma linguagem que todos entendam. Tem um supermercado aqui perto de casa, uma quitanda, que eu vou lá de vez em sempre. E outro dia eu entrei e o rapaz que trabalha lá no supermercado veio: ô, doutor Mário, Papo de Criminalista, você assiste, eu não perco um, o senhor fala do jeito que eu entendo o que o senhor está falando, a minha mulher também gosta. Aí reuniram, acho que uns 6 rapazes, até publiquei depois no Papo de Criminalista, sou abraçado com eles, todos eles assistiam o Papo de Criminalista, porque eles queriam entender o funcionamento das coisas, como é que funcionava, e a ideia foi tirada da Praça da Alegria, não a do programa de televisão. O Salão dos Passos Perdidos, na entrada do Fórum Criminal, aliás, do Tribunal de Justiça, que já foi o fórum. Ali, quando funcionava o Fórum Criminal, todos os grandes advogados ficavam ali. Márcio Tomás Bastos, Raimundo Pascoal Barbosa, Dalmo de Melo Bordesan. E o pessoal ficava conversando das audiências que eles iam fazer. E eu, de fralda, né, o garotão lá, que se passasse o dedo na minha carteira, saiu vermelho na mão do dedo. Ficava lá tentando aprender o que eu pudesse aprender. No final da tarde, eles se reuniam ali na sala dos advogados e contavam as audiências. Marcelo, eu ia com um caderninho e anotava, porque aquilo eu nunca tinha ouvido falar. Um dia, comentando um assunto super importante, um júri que teve em São Paulo, eu e o Mauro no almoço, eu falei: Mauro, vamos gravar isso aí e botar no Instagram? Sim, de brincadeira. Colocamos. Bom, colocamos e estamos aí hoje com 3 mídias, com mais de 160 mil seguidores. É um negócio, cada vídeo que a gente põe, quando vai mal, tem 4, 5 mil visualizações. Então, e é uma coisa bacana, porque pegou o estudante, pegou o jovem advogado, e pegou o pessoal também mais antigo, que gosta de ver, gosta de ouvir a gente meter o pau na juizada, nos promotores. Eles adoram. Sem dúvida. Essa credibilidade de vocês, essa troca de informação é muito importante. Esse meio virtual facilita ainda mais, né? Consegue aproximar todos nós aí que somos apaixonados pelo direito. Essa que é a grande verdade. É verdade. Assim como o doutor Leandro, não é? Pois não, doutor. Fala, Leandro. Deixa eu fazer um comentário. O Mário, eu conheço o Mário desde a década de 90. Numa reunião que a gente teve aqui dos advogados criminalistas, teve presente Roberto Delmanto Júnior, na época o Valdir Troncoso Pérez. Eu acho que foi uma das últimas participações do Valdir aqui no interior do estado de São Paulo. O Ian Ferreira, que era advogado aqui de Campinas, que agora veio a óbito, infelizmente. Você sabe quem levou o Valdir? Não. Você sabe quem levou o Valdir? Não, eu não lembro. Foi você, né, então? Veio de carro, ele foi de carro comigo. Aí, tem uma lição que eu aprendi naquela época, Mário, que eu nunca mais esqueci. E eu quero que você repita aqui hoje, se você nos brindar com esse prazer aí, de uma lição do advogado criminalista. Que essa lição lhe foi dada por Raimundo Pascoal Barbosa. Lembra o que ele ensinou a você? Depois você repete. Criminalista tem que ser trabalhador. Se souber ler, ajuda. E muito. Tem que ler. Tem que saber produzir. Muito bem. Isso aí, é isso aí. Isso é muito importante, essa troca de experiências. É algo assim que, como o Mário disse, os livros muitas vezes não ensinam. Então, é muito gostoso e essencial na nossa profissão, não é, conversar com os colegas, dizer aí dos problemas, porque às vezes o problema que um tem é o problema que o outro tem também, não é? E o objetivo da nossa live, desse nosso bate-papo, é trazer esses problemas, e em específico os problemas que nós enfrentamos no dia a dia da advocacia em relação às prerrogativas
da nossa advocacia. As prerrogativas da advocacia e sua importância na democracia, o tema aí da nossa live. E eu estava comentando com o doutor Leandro, Mário, que a nossa Constituição Federal assegura lá no artigo 133, não é, a importância do advogado, não é, da advogada. A importância, tanto que é assegurado constitucionalmente. E além da Constituição Federal, nós temos uma lei, que é o Estatuto da OAB. Eu não gosto nem de falar de estatuto, porque muitos pensam que é o estatuto do clube, né? Que os advogados se reuniram e fizeram um estatuto ali. É uma lei, não é? Lei 8.906 de 94. Lei federal, hein? Lei federal, lei federal. Exatamente. Teve um desembargador que apesar... uma vez disse para mim que esse negócio Mário, esse negócio de prerrogativa, é uma coisa que vocês criaram. Eu falei, não, ele pensou que era estatuto, que fosse um estatuto. Não, desembargador. É uma lei federal. Naquela época era 4.213, 64. Eu falei, 4.213, não é isso. Ela lá daquela antigona de 63 aí. Desculpa te interromper. Imagina, mas é exatamente isso. Eu reforço bastante com os alunos, com os colegas, que se trata de uma lei. Então, é uma lei federal que traz todo um regramento e também, no artigo 6º e 7º, uma série de prerrogativas aos advogados. E é isso que a gente gostaria de ouvir um pouquinho, com essa vasta experiência que você tem na defesa dos advogados, Mário. O artigo 6º prevê que não há hierarquia entre advogado, magistrado e Ministério Público, e só reforço, é uma lei determinando isso, né? Não há hierarquia, portanto, juiz, promotor e advogado estão no mesmo pé de igualdade, não tem essa submissão em relação à magistratura e nem ao Ministério Público. E depois o artigo 7º traz uma série de prerrogativas, inclusive algumas delas criminalizadas, tipificando inclusive determinadas condutas, a lei de abuso de autoridade, né, uma vitória de sua briga incessante aí pela criminalização das prerrogativas, finalmente conseguiu e foi criminalizada. Então, nós gostaríamos de ouvir um pouquinho aí sobre esse histórico que você tem de defesa da advocacia e depois vamos pontuar algumas dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, apesar de ter esta lei federal, que é o Estatuto da OAB, trazendo muitos direitos, muitas prerrogativas e que às vezes não são respeitadas. Meu amigo, deixa eu só te fazer uma pergunta. A minha imagem está muito escura, eu estou olhando aqui no meu Está um pouquinho vídeo, escura. Está um pouquinho, né? A luz aí Posso está um só pouquinho tentar dar uma melhorada aqui na luz? Isso. Esse aqui melhora. Questão de iluminação aqui ao no vivo, Instagram é um problema. assim. Melhorou. Acho que melhorou um pouco, não melhorou? Melhorou sim. Ou não? Aí, tá ótimo. Eita, rapaz, casa que não tem mulher, eu fiquei burro, é uma bagunça, viu? Que eu vou te contar, a gente não consegue. Mas acho que melhorou um pouquinho, né? Melhorou sim. Bom, vamos lá. Aliás, casa que não tem mulher, porque eu fiquei viúvo, mas eu casei de novo, só que minha mulher não está aqui, a Silvana, ela está em outro lugar, e é por isso que eu estou apanhando aqui também. Mas vamos lá. Nós estamos atravessando, sem dúvida nenhuma, uma das quadras mais difíceis e mais complicadas da história do judiciário brasileiro. Se você pegar os livros aí que contam a história do Supremo Tribunal Federal, o Supremo sempre foi um órgão julgador bem polêmico, com coisas impressionantes, baixarias incríveis que aconteceram dentro do Supremo, erros crassos, né? Passamos pelo problema da ditadura, com a cassação de ministros, como o Evandro Lins e Silva, que era um tremendo de um juiz, um baita de um advogado. Enfim, e o Supremo nem sempre cumpre o seu papel de garantir aquilo que a Constituição diz que todo juiz ordinariamente precisa fazer, que é defender, garantir ao acusado a aplicação dos direitos constitucionais que lá estão no artigo 5º.
Você fala isso para o juiz, eles querem subir na parede, não querem saber de nada. Eu ontem postei um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, a respeito do lançamento do anuário do Conjur, lá 2021, e houve, então, uma palavra do nosso presidente do Tribunal de Justiça, o Geraldo Pinheiro Franco, que é um grande desembargador, um respeitador das prerrogativas, é um daqueles que nos recebem no gabinete, seja quem for, sempre com muita lianeza, com muito carinho mesmo, respeito, ouve o advogado, ele lê memorial, já aconteceu comigo, ele está com o memorial na mão e antes de começar a sessão ele vem me perguntar alguma coisa do memorial que ele ficou em dúvida, uma pessoa que te dá atenção. Mas como todo ser humano que é falho, e todos nós o somos, ele cometeu anteontem uma falha tremenda. Ele disse o seguinte, que os juízes devem auxiliar as forças de segurança. Ora, eu não entendi o que quer dizer isso. Mas, apesar de não entender, sinto que é uma frase que causa um impacto muito grande e muito preocupante. Na medida em que os jovens juízes que estão chegando agora, e todos eles, né, é uma coisa impressionante, há um sentimento punitivista, de modo geral, que os garantistas hoje são exceção, e, aliás, juiz garantista é ofensa. E nós tivemos recentemente o caso do juiz garantista que acabou sendo processado no Conselho Superior da Magistratura. Quer dizer, aliás, o Mauro Nassif foi advogado dele num determinado instante do processo. Então, você veja a que ponto nós chegamos. O que cumpre a lei é punido, e aquele que passa por cima da lei é homenageado. Então, essa frase causa um impacto muito grande, principalmente porque ele troca a toga pela farda. Vale a palavra do policial militar que faz o flagrante, que faz aí, a gente está cansado de ver, não são todos os policiais militares que fazem bobagem, né? Como também não são todos advogados, mas você vê a consequência, porque o policial na delegacia, o delegado lavrando o auto de prisão em flagrante, o advogado chega, quer conversar com o preso, que é o direito dele, é uma garantia constitucional, inclusive, do advogado se entrevistar com o advogado. E o que acontece? O delegado vai sentir a vontade de causar um constrangimento, e causa mesmo, isso é normal, é do dia a dia. Eles não admitem determinadas coisas, atuações, porque não entende a profissão do advogado, não entende qual é a nossa missão. Cria lá um problema. Está sem áudio. Ficou sem áudio, Mário. Acho que deu um probleminha no áudio aí do Mário. Não estamos ouvindo você. Ficou sem áudio, não estamos ouvindo. Eu acho que... Vamos lá. Leandro, está me ouvindo? Eu estou ouvindo, só não estou ouvindo o Mário. Só não está ouvindo o Mário. Mário, eu acho que deu um probleminha no seu aparelho. Eu vou derrubá-lo e aí você volta na sequência. Deixa eu só ver como eu faço isso. Vamos tentar aqui. Espera aí. Vamos tentar... Eu acho que ele vai sair. Ele saiu. Isso, ótimo. Aí eu não estava conseguindo derrubá-lo. Aí vamos enviar o convite para ele novamente, aí ele já entra. Eu não estou conseguindo aqui, não está aparecendo essa opção para mim. Tá, ele já saiu, aí agora vamos aguardar a entrada novamente do Dr. Mário. Deixa eu só ver como que eu faço aqui agora para chamá-lo de... Problemas tecnológicos, doutor Leandro. Esses problemas tecnológicos, inclusive, que nós enfrentamos também, não é?
no nosso dia a dia da advocacia. Infelizmente, temos aí, com o uso agora da internet, muitas vezes uma dificuldade de acesso, né? Teve inclusive um colega nosso, ô, doutor Mário. Como diria o poeta, nós fomos e voltemos, agora sim. São problemas tecnológicos que acontecem que, inclusive, nós, advogados, estamos enfrentando, não é? Advogado já descobriu o que é. Nunca tem uma combinação perfeita, né? Eu já descobri o que é. Então, tem gente que fica ligando. Você não tem ideia o desespero que eu estou aqui. O que aparece de mensagem aqui de gente me chamando e falando, ainda mais nessa época de pré-candidatura, todo mundo ligando, falando. Eu estou desesperado. Eu vou jogar fora esse troço aqui, está me enlouquecendo. Mas então, a pessoa muito querida é assim. Quando a pessoa é muito querida, procuram mesmo. Mas então, eu falava da tranquilidade de um delegado de polícia desrespeitar a prerrogativa e o direito do advogado, porque ele sabe que o juiz, segundo a orientação do presidente, a autoridade máxima do Tribunal de Justiça, é para o juiz auxiliar as forças de segurança. É aquele negócio dos meios, os fins justificando os meios. Não vale. Nós vimos agora o que aconteceu com o Moro, nós vimos agora a suspeição dele, mas não era um absurdo. Só para vocês terem uma ideia, eu estou com um caso agora que eu tenho que apresentar a nossa colega na delegacia quinta-feira. Ela é recém-formada, assiste o Papo de Criminalista, aprendeu que tem que gravar audiência, chegou, ligou o gravador do telefone e está gravando. Vários clientes, vários réus. Aí fez a instrução criminal, os réus foram retirados da sala para o corredor para conversar com os advogados. E ela saiu, conversou, voltou, terminou a audiência, ela foi para casa. À noite ela pegou o telefone para começar a fazer as alegações finais. Qual não é a surpresa? Que no momento em que ela saiu, grava a juíza conversando com a promotora, combinando a condenação, combinando o que ela deveria arguir, combinando qual a testemunha, a promotora deveria arguir o falso testemunho para a juíza mandar requisitar a instauração de inquérito policial. Ela pegou aquilo, me trouxe, imediatamente eu entrei com ela uma exceção de suspeição, não pedi liminar. Mas o caso era tão grave que o desembargador Guilherme Streng, que é presidente da seção criminal, deu a liminar, sem eu pedir, afastou a juíza imediatamente. No julgamento, olha o absurdo. A juíza, então, é afastada definitivamente, isenta de custas, porque o que ela praticou é um erro excusável. Pô, não tem nada de erro. É dolo, ela estava combinando, ela não errou, ela combinou, ela queria. E tem uma passagem muito significativa que ela fala assim: olha, doutora, falando para a promotora, não vai dar para sustentar isso juridicamente, mas eu vou me esforçar, eu vou puxar o que der para condenar. E condenou efetivamente. E a menina está com uma intimação da polícia, porque o desembargador determinou instauração de inquérito policial para apurar crime de escuta ambiental ilegal. Olha a que ponto nós estamos. E mais, um ofício para a OAB, com essa gestão capaz de processar a moça mesmo, por falta ética. Olha o que nós estamos passando. E eu vejo o seguinte, frases como essa, situações como essa da nossa colega, tem mais um outro colega que estava aguardando a sustentação oral, eu coloquei também essa, e aí os desembargadores começam a conversar entre eles e falando, poxa, olha quem é o próximo caso, safado, estava fazendo o quê? A defesa vai falar que ele estava rezando, umas coisas absurdas assim. O advogado ouviu e entrou. Senhor presidente, aqui é o advogado desse caso que o senhor está falando, eu não vou sustentar. O senhor não pode estar ouvindo. Entrou com uma ação indenizatória contra o advogado de R$200 mil, porque ele estava ouvindo a conversa privativa. Conversa privativa em prédio público, em meio a uma sessão pública do Tribunal de Justiça. O que é isso, reflexo?
nós temos lá todo um arcabouço jurídico que nos garante prerrogativas e direitos. E é muito bom que os advogados saibam, principalmente os jovens advogados, tem que entender o seguinte: ler o artigo 6º, decorar o artigo 6º, mas aí a pedra de toque. Ele tem que acreditar naquilo que está escrito. Se ele não acreditar naquilo, não vai dar certo. Não há hierarquia nem subordinação entre advogado, juiz e membros do Ministério Público, todos se devendo respeito recíproco. Eu acho que uma lei que precisa dizer que as pessoas precisam se respeitar já começa a complicar, né? Porque questão de educação e bom senso não é lei que vai impor. É como a questão da fila. Existe a fila, está escrito em algum lugar do mundo? Não. Fura a fila, os caras te jogam para trás. O respeito é igual. Não precisa escrever que você tem que respeitar uma pessoa. É normal isso. Mas esse reflexo todo, desse momento que nós estamos passando em São Paulo, ele vem também de uma causa muito mais profunda. A falta de representatividade, de credibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo e do Conselho Federal, que também não faz nada. Para fazer alguma coisa, tem que cortar a cabeça do advogado e jogar futebol com ela em praça pública. É capaz de fazer. O advogado tem que ser a primeira pessoa a defender os seus direitos. Primeiro, tem que conhecer. Ó, moçada, artigo 7º, são 21 incisos e algumas letrinhas lá. Se você não souber isso, decore salteado, do meio para frente, da frente para trás, como é que você vai defender o direito de alguém se você não conhece nem os seus? Você não sabe qual é a diferença entre em favor que o funcionário público te faz e aquilo que é um direito do advogado. Eu, recentemente, assisti... Aliás, eu contei já essa história algumas vezes. Se eu estiver repetindo, por favor, me avise que eu paro. Em Goiânia, um membro, acho que até o presidente da Comissão de Prerrogativas, está numa audiência com o juiz, e aí o juiz fala alguma coisa e fala: excelência, uma questão de ordem, eu queria... Ele falou: não, doutor, o senhor não pode falar. Ele falou: não, doutor, mas é uma questão de ordem, porque eu quero... Doutor, que questão de ordem? Onde é que está escrito isso? E o advogado: não, doutor, é porque está acontecendo. Doutor, para. O senhor não vai falar nada. Que questão de ordem? Me diga onde é que está escrito isso. E o cara não sabia onde é que estava escrito isso. Foi um troço vergonhoso. Eu estava assistindo o vídeo, eu queria entrar no vídeo e pegar esse juiz a tapa lá dentro. Você fala com o homem, não fala com o garoto, porque os garotos estão assustados. Você não vai assustar um velho como eu. Com 68 anos, 44 de profissão, você não vai botar medo em mim, você está louco. Só tenho medo de Deus. Quando meu pai era vivo, eu tinha medo dele, que ele enfiava a mão na cara da gente, seja com que idade fosse. Ele não leu o artigo 7º, inciso 10. Inciso 10 do nosso estatuto, que o advogado tem o direito de usar a palavra pela ordem. Direito, não é prerrogativa. É direito de usar a palavra pela ordem para esclarecer a questão do julgamento, da audiência, ou até para se defender de alguma demonstração que não pode ser feita. Por exemplo, o advogado fez uma sustentação oral, alguém pediu vista e ele volta na outra sessão para assistir o julgamento do seu habeas corpus, seu recurso de apelação, sei lá. E está lá, e de repente o desembargador dá o voto: porque esse advogado aí não sabe o que está fazendo. E o advogado não está de beca, não está sustentando, mas está sentado no plenário. Ele tem o direito de levantar, de se defender, de exigir o respeito. Cala a boca, você vai sempre calar a boca, você fala para o teu filho, não para mim. Tudo bem, para me prender tem que chamar o presidente da ordem. Eu acho que o daqui não vai, né? Então, precisa tomar cuidado. Mas me chama que eu vou, porque eu e o Mauro adoramos esse tipo de coisa. É importante esses conhecimentos. Nós estamos tendo problemas sérios com a instrução criminal, que o juiz não quer cumprir o 212. Agora está mudando porque o Supremo já deu lá reiteradas decisões, anulando o julgamento, porque tem que cumprir o 212. Mas tudo isso é muito importante. Às vezes eu costumo receber perguntas assim: doutor Mário, se eu chegar na delegacia e o delegado não deixar eu falar, não deixar eu ver o inquérito, como é que eu vou fazer? Vou sair no tapa com ele? Não, de jeito nenhum.
Você vai brigar com o sujeito dentro da casa dele? Não vai. Ele é autoridade policial. Ele está errado, mas ele detém a autoridade. Está com um revólver na cinta, com a algema, e está amparado por todos os seus policiais que também estão armados. Você vai sair num tapa, vai gritar, vai chutar a mesa? Tem outras saídas. Grave. Vão tomar seu telefone, vão fazer... Não tem problema. Liga e vai jogando na nuvem. Porque mesmo que ele pisar em cima do seu telefone, quebrar seu telefone, está na nuvem. Outra coisa importante. Tenha sempre o telefone do plantão da Corregedoria da Polícia Civil. Vai para a delegacia, seja a hora que for, tenha o telefone do plantão. Eles atendem a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. E muito importante, saiu da delegacia, imediatamente representação na Corregedoria, representação no Ministério Público e mandado de segurança ou habeas corpus, dependendo da situação. Esse negócio, mas se eu brigar com o delegado, aqui eu não consigo mais nada. Exatamente o oposto. Se você for capacho, nunca mais você vai conseguir nada, porque ele sabe com quem ele está falando. O advogado bonzinho não serve para nada. Para nada. Aliás, serve para passar vergonha e perder cliente. Para isso ele serve. É esse estudo que nós temos que ter do nosso estatuto, ele é muito importante. Eu vejo assim, os médicos, eles saem da faculdade e vão fazer o quê? Residência. Eles vão aprender a clinicar, a operar, a fazer diagnóstico, a fazer prognóstico, a fazer tratamento, a fazer intervenção cirúrgica. Eles ficam mais 6 anos fazendo isso. Estão lidando com a vida dos outros. Nós estamos lidando com uma coisa tão grave, tão valiosa quanto a vida, que é a liberdade. A vida sem liberdade não vale nada. O sujeito que tem um patrimônio que está sob risco e perde esse patrimônio e fica na miséria por causa de um erro de um advogado que perdeu um prazo, que peticionou errado, que não soube fazer o pedido, pediu errado, o juiz não pode. Se você não souber o que o juiz pode te dar, você não pode pedir. O juiz, ele termina, ele passou no exame, ele vai para onde? Escola da magistratura. O Ministério Público entrou no Ministério Público, vai para onde? Escola do Ministério Público. Acabou o delegado de polícia, entrou na carreira, ele vai para onde? Escola de polícia. O advogado nosso sai, pega a carteira de manhã, à tarde ele pode estar no Supremo Tribunal Federal fazendo sustentação oral. Nós temos que ter um padrão de protocolo, por exemplo, de atendimento. O advogado, com essa proliferação de escolinhas de corte e costura de direito que tem no país, tem gente fazendo audiência trabalhista por 10 reais. Os grandes escritórios mandam um e-mail, mas eu recebo um e-mail, se eu quero ser correspondente e receber 10 reais para ser agora eles inventaram um termo, audiencistas. Eu nem sabia que existia esse termo, audiencista, 10 reais. Audiência de custódia, por 20, 30, até 50 reais o cara faz. Porque há uma invasão gigantesca dos nossos quadros de pessoas que sofreram um grande estelionato nas faculdades. É um contrato de compra e venda. No final de 5 anos, ele te entrega um papel pintado. Você vai pagar a mensalidade, a semestral, e se você comprar um apartamento, pelo menos um apartamento você aluga, você vê, tem uma fonte de renda. Aquele papel pintado, bacharel em direito, não serve para nada. Abre-se um leque de opções de profissão. Todas elas precisam de concurso público. Opa! Vamos lá. Vamos lá. Até caiu aqui. Até acho caiu. Que isso é obra dos caras que não estão gostando. Então, você recebe aquele papel. Aí você vai fazer o quê? Você tem que, qualquer outra profissão, você tem que ser advogado primeiro. Aí você vai para os cursinhos de preparatórios. Não tenho nada contra os cursinhos. Acontece que cursinho te ensina a responder pergunta de múltipla escolha e fazer uma pecinha banal lá que, se o sujeito tiver 2 neurônios funcionando no meio, ele faz, não tem como não fazer. E a cada 6 meses nós temos uma enxurrada de bacharéis que 99% não tem condições de exercer a profissão. Não tem. Então, a ordem
tem que pensar nisso, porque esta advocacia que nós estamos vivendo até hoje, ela está acabando. Não vai ser mais assim. Aliás, já não é. Esta pandemia acelerou aí uns 10, 15 anos daquilo que iria acontecer. Então, quando se fala, a audiência é horrível, audiência virtual, também não gosto. Sustentação oral, você não vê, não tem um clima. Eu também concordo. Mas vamos pensar assim, o nosso colega lá em Santa Fé do Sul, que são quase 800 quilômetros da capital, está lá no finalzinho do estado, 700 e tantos quilômetros. Ele tem um cliente. Muito bem. O cliente dele tem um processo, está em grau de recurso, seja lá por quem for, e vai ter uma sustentação oral aqui, ou ele tem um habeas corpus, um recurso em Brasília que vai ter sustentação oral. O cliente dele terá dinheiro para pagar uma passagem de avião e de volta para São Paulo, para Brasília, um hotel, alimentação, transporte, vai ter, estamos falando aqui miseravelmente em R$ 5.000. Não vai ter esse dinheiro. Pior do que fazer uma sustentação oral, uma audiência virtual, é não fazer. Mas eu tenho um correspondente, principalmente no criminal, não dá para você mandar correspondente, você tem que fazer. O criminal é artesanal. É uma coisa barroca, toda trabalhadinha, nos detalhes é que nós temos que trabalhar. Aí o que acontece? É o lado bom da história. Ele não vai deixar de fazer a sustentação oral, ele vai mandar o memorial por e-mail e vai fazer a sustentação oral. Não entrem nessa, meus amigos. Tem desembargador pedindo para gravar a sustentação oral. Aí é demais, né? Aí é demais. Não quer saber de advogado, é que nem médico que quer saber de doente. Então não tem jeito. Agora, juiz que não quer saber de advogado, então larga a profissão e vai ser jurista, escreve livro, o papel branco aceita qualquer porcaria, escreve um monte de bobagem, tem tanto negro escrevendo tanta bobagem por aí, vai. Então, na delegacia é isto. Nunca vá sozinho. Grave, sempre. Quando doutor, vamos tomar um cafezinho ali? Gravadorzinho ligado. Não entra nessa. Você não pode ser o advo do acerto. Você não estudou 5 anos, não gastou dinheiro com livro, teu pai e tua mãe não sofreram, não choraram no dia da tua formatura, te abraçaram com esperança que você tiver um futuro maravilhoso para você deixar de ser o advogado criminalista e passar a ser o advo do acerto. Advogado criminalista não é sinônimo de despachante de corrupção em qualquer lugar do Poder Judiciário, da polícia, do raio que o parta. Não pode ser isso. Você não pode descer a esse degrau de menosprezo, auto-menosprezo, né? De falta de estima. Isto não pode. Esses protocolos não são ensinados na faculdade. Nós temos a ESA, que hoje, entre aspas, que tem cara muito burro, que não entende o que quer dizer terceirizado, né? Aliás, não vou nem falar, pode abre o Google, você aí que reclama que eu disse que a ESA está terceirizada, você é burro, você é ignorante. Então, vá no Google e veja qual é o significado quando você põe a palavra entre aspas. É como dizer assim, o Mário, entre aspas, é feio. É o contrário, eu sou lindo. Entendeu? É assim, quando você põe aquela palavra entre aspas, ela não tem o significado próprio dela. É um sentido figurado, meu amigo. Puta, tem que dar aula de português para os caras. Esses caras escrevem A do verbo haver, sem H e sem o acento. E estou trabalhando aqui há 5 anos, sem H, sem... E ainda fico enchendo o saco dos outros no Instagram. Mas vou te contar. A ESA foi feito lá um contrato de parceria. Eu nunca ouvi, aliás, acompanhei pouco aí, mas eu não soube que houve uma concorrência, uma licitação. Não precisa. Mas tem coisas que são legais, mas não são morais. Né? Você está lidando com um valor que não é seu, você está lidando com o valor do advogado. Aquilo tudo lá não é para autossatisfação, não. É para fazer para o advogado. Então, criaram lá essa participação, você entra no site da ESA e é jogado por uma empresa particular. Tomara que faça um belo serviço. Eu vi lá um curso, lá um dos cursos, R$ 999. Isso é coisa de marqueteiro, né? E aí, riscado, com
promoção, 300... Gente, em meio a uma pandemia, onde nós estamos com os escritórios fechados há mais de 1 ano e meio, colegas que estão passando necessidade, não é força de expressão, não. Não tem o que comer. Tem cara vendendo carro, tem cara vendendo o computador, que é a máquina de trabalho dele, para poder comer, para poder sobreviver. Vem a ordem e tem o desplante de dar R$100 de ajuda ao advogado. Bahia, Pernambuco, Amazonas, salvo engano, e mais um que eu esqueci, deram 3 parcelas de 1.000. Nós que somos a maior seccional do país, quase 500 mil inscritos, a anuidade mais cara dá para o advogado R$100. Isso é esmola, isso é ofensa. Isso é ofensa. Nós temos que mudar a visão, parar de achar que o advogado é só um pagador de anuidade e olhar os nossos colegas com um olhar humano. Nós estamos lidando com um ser humano. Uma das coisas do papo de criminalista, que eu tenho muito orgulho, e eu não posto. Doutor, por favor, eu queria que o senhor postasse. Eu não posto. E quando põe, eu tiro. É a pessoa agradecendo. Olha, você, hoje mesmo, agora, um pouquinho antes de entrar aqui, uma menina que estava desesperada, e não é nem de São Paulo, do Paraná, com problema de prerrogativa que eles não conseguiam resolver. Eu expliquei, ensinei, deu tudo certinho. Ela me ligou, mandou uma mensagem: doutor Mário, graças a Deus, graças ao Senhor. Tu tem que ser graças a mim, graças a Deus, sim, a tudo. Mas graças ao AB do Paraná que fez, que não fez, precisou sair lá para a Federal. Ou seja, nós temos que ter uma visão que aquela pessoa que está socorrendo, o advogado é o primeiro defensor da prerrogativa. Quando ele pede socorro, é porque ele já fez tudo que ele podia fazer. Ele está afogado. É como o afogado. Ele tenta sair. Aí começa, socorro, socorro, e aí já não dá mais para salvar. A OAB tem que ser isso. Eu, quando presidi a prerrogativa, aquilo lá, o pessoal... Mário, você tem que ser diplomata. Não, eu não sou... Aqui na prerrogativa eu não posso ser diplomata. Aqui é o BOP, aqui é a rota. Quando o pessoal me chama, é para resolver. Não tem... A conversa acabou lá atrás. Eu tenho que chegar e resolver. Tem que enquadrar, tem que brigar, falar grosso. E se estiver nervosinho, também sei ficar nervosinho. Vai fazer o quê? Eu é que escolhi ir para lá, ninguém me pôs. Então, se você não tem medo de enfrentar uma situação de confronto, às vezes quase físico, para defender um advogado, não faça isso, vai fazer outra coisa. Ninguém quer de esforço físico, não é assim que se resolve as coisas. Mas tem situações que você... Eu tenho um caso lá de... Goiás, acho que é Goiás. Não, Paraíba, João Pessoa. Aliás, a juíza está me processando, pedindo a juíza, a delegada. Teve um quiprocó na delegacia à noite com o delegado. A delegada mandou o advogado para tudo quanto foi lugar, chamou a mãe dele de puta, assim como quem toma um copo d'água, e ele gravou. No dia seguinte, juntaram todos os advogados, isso eu achei bacana, e foram ao distrito para lavrar um boletim contra a delegada. Quem era o delegado de plantão? O marido da delegada. Eu falei, isso vai dar pau. Falei para ele, faz o seguinte, a hora que vocês entrarem na delegacia, liga o celular e começa a transmitir ao vivo. Você me chama e eu ponho você ao vivo. Rapaz, saiu uma pancadaria de advogados e policiais. Os policiais vieram para cima dos advogados que estavam gravando, aos berros, aos gritos dos mais variados impropérios de baixíssimo calão, que nem em lupanário de quinta categoria se ouve falar aquilo. Só que eles estavam sendo ao vivo. Prenderam advogado, aí todo aquele trâmite legal, o juiz que recebeu o flagrante dos advogados não ratificou o flagrante, estava tudo errado, anulou o auto de prisão em flagrante, os delegados estão sendo processados, enfim. Porque você vê, aí teve desforço físico. E você precisa ter uma OAB naquele momento que está ao seu lado. A OAB da Paraíba estava lá com eles, a Abracrim estava lá com eles. E mostrou força. Não adianta a gente ter só um estatuto muito bonito se o advogado não conhece, não sabe fazer, e você não tem o respaldo da tua instituição.
Mas sempre, sempre com dignidade. Não precisa gritar, não precisa ofender, até porque argumento de burro é coice. Nós não vamos ficar dando coice em ninguém. Tem que fazer valer as nossas prerrogativas. Sala de audiência. Doutor, senta aqui. Não, eu não quero sentar, eu quero ficar de pé. Não, doutor, aqui na minha sala o senhor tem que sentar. Aonde está escrito que você pode ficar de pé, que você pode entrar e sair da sala de audiência quantas vezes você quiser, sem pedir favor para ninguém? Testemunha. Normalmente a testemunha está de costas para o advogado, de frente para o juiz e meio de frente para o promotor. Mas você está enxergando as costas, ele não está te vendo. Levante. Vá para a frente da testemunha, não para ficar olhando assim, intimidando, mas fica de frente para ver as inflexões. Não, doutor, o senhor não pode ficar de frente. Onde? Sempre pergunta, quando você vê um absurdo, pergunta para ele, silêncio, onde está escrito que eu não posso ficar de frente para a testemunha? Por favor, me mostra aí, eu preciso saber. Doutor, não, doutor, o senhor está certo, o senhor tem o poder de polícia, concordo plenamente, nunca vou dizer isso ao contrário, mas aonde está escrito que o senhor tem esta autoridade de polícia na audiência de dizer aonde eu tenho que sentar, onde eu tenho que ficar em pé? Doutor, ou eu vou fazer a pergunta, ou eu vou embora. Eu vou multar o senhor, esse absurdo do 265, eu vou multar. Doutor, tome a providência que o senhor quiser tomar, não há problema, não brigue, não grite. Sempre, meus amigos, sempre gravem a audiência. Doutor, na minha sala não pode eu gravar audiência. Sim, mas o Código de Processo Civil, no artigo 367, parágrafos 5º e 6º, diz que eu posso sem autorização judicial. Então, eu vou gravar. Não, doutor, aqui o senhor vai... Doutor, se eu tirar o meu telefone e o senhor me impedir de gravar, não tem audiência. Eu não vou participar de um ato que já está absolutamente eivado de nulidade. Até porque nulidade hoje está difícil de a gente conseguir, né? Tudo eles dão relativo e tem que provar o prejuízo. Saia da sala. Vai te multar lá em 10 salários mínimos, 100 salários. Eu já fui multado 500 vezes, 100 salários mínimos. Ganhei todos os mandados de segurança. Porque eu sou bonitinho, porque eu sou melhor que vocês? Não, porque eu luto pelo meu direito. Quem precisar de uma cópia do mandado de segurança, pode me mandar lá no inbox do Papo de Criminalista, que eu mando para você o meu. É horrível cópia, né? Esse negócio de modelo de petição, eu tenho ojeriza. A petição é o DNA da alma profissional do advogado. Ele tem que criar o estilo dele, ele tem que saber o que ele faz. Mas, enfim, levanta, sai dali imediatamente. Não espera para o artigo 500, porque ninguém vai te dar nulidade. Vá para um habeas corpus, vá para um mandado de segurança. Perdeu em primeira e segunda instância, vá para o STJ. Perdeu no STJ, vá para o STF. E reza para cair com garantia. Porque se cair na mão do Barrozinho, o Barrozinho não vai te dar nada. Ele vai te ferrar. O Careca lá também vai te dar um cacete, capaz de mandar te prender. Mas não faz parte da nossa profissão. Tem que ir para o pau. Pau que eu digo não é briga física, é a briga processual, a briga jurídica. Não pode afinar, não pode ter medo. Tem uma juíza aqui em São Paulo, aqui em Osasco, no Tribunal do Júri, doutora Kinoshita, que tem uma coisa impressionante. É o terror. Eu tenho não sei quantos mandados de segurança contra ela, porque você junta a procuração, ela manda você recolher a taxa da carteira do advogado. Eu não sabia que era fiscal também da carteira. Isso eu falo sempre nos mandados de segurança. Sob pena de não te incluir no processo. Você não tem acesso. Eu já entrei com um monte de habeas corpus. E o que o tribunal faz? Passa o pano. Concede a ordem, concede a liminar, mas não chama atenção. Aí o que acontece? Vocês lembram daquele desembargador, o Siqueirinha, na praia lá, ofendendo o rapaz, humilhando um funcionário público no pleno exercício da profissão? Você imagina o que esse cara não faz no gabinete dele, o que ele faz dentro de um processo. Não quero nem saber. O respeito que ele tem para as pessoas. Sabe quantos processos ele teve antes de tomar essa ferrada? 47. Todos arquivados. 47 processos na corregedoria. O Tribunal de Justiça é responsável pela afronta também às prerrogativas, aos direitos do advogado, à dignidade humana. Estava numa sala de audiência,
um jovenzinho de 19 anos preso por tráfico, assumiu toda a responsabilidade na polícia, não teve problema, fizemos audiência, ele estava lá desde as 8 horas da manhã no fórum, e vinha de uma prisão do interior. Ou seja, o cara estava sem comer, sem beber, sei lá quantas horas. Estava na sala da juíza, a audiência começou às 1h30, eram 6 horas da tarde, ele foi ser interrogado e não conseguia falar. Garganta seca. Pediu para a juíza, que estava em cima da mesa, falou, doutora, posso tomar um golinho dessa água? A garrafa de água fechada, inteirinha. Não, na minha sala não pode tomar água. Aí o policial militar, para ajudar, doutor, aqui não tem onde urinar. Falei, doutora, a Bíblia diz que quando o seu inimigo tiver sede, dê água. Quando o seu inimigo tiver fome, dê alimento. A senhora está negando água. A senhora tem ideia da gravidade do seu ato? Saí dali, representei. Quem era o corregedor? Pereira Calças, que depois foi presidente do tribunal. Ele disse que, olha só o absurdo. E depois esses caras aposentam e são recebidos com tapete vermelho e festa na OAB. E não vendem serviço advocatício, vendem um ex-isso, ex-aquilo, isso, aquilo lá. Disse esse desembargador, nem sei se ele está nativo ainda, deve estar, mas graças a Deus não está no criminal, que a juíza exerceu o seu poder de polícia. E aí a gente vê essa frase. Os juízes têm que auxiliar os órgãos de segurança. Aonde nós vamos parar, meu amigo Marcelo, meu amigo? Aonde? Triste. Estamos vivendo aí momentos muito difíceis na nossa profissão, muito difíceis na nossa advocacia, e é bem isso mesmo que o Mário relatou. Infelizmente, muitas vezes nós ficamos desamparados. O advogado, ele tenta sim, claro, até porque muitos, Mário, conhecem os seus direitos, enfrentam uma dificuldade no seu trabalho e tentam resolver o problema. Não conseguem resolver, aí eles chamam um colega ou chamam a prerrogativas da OAB. Doutor Leandro mesmo teve um cliente que teve aí um problema que o GAECO queria ouvir o advogado. O cliente dele era um advogado e queria ouvir o advogado porque o advogado tinha conversado com o cliente. Mas o Leandro vem de uma escola boa, do Ian Ferreira. Aí lembra, doutor Leandro, nós fomos até o juiz, né, que já tinha o procedimento instaurado, então tinha um juiz cuidando do caso, despachamos com o juiz dizendo, olha, preliminarmente aí peça, suspenda essa oitiva, estava marcada para aquele dia a oitiva do advogado, o juiz suspendeu a oitiva imediatamente. Aí, conhecendo aí o GAECO como trabalha, né, doutor Leandro, nós falamos, por precaução, vamos levar esse despacho lá do juiz direto no GAECO, não é? Nós fomos até o GAECO, qual não foi a nossa surpresa, Mário? Quando existiam outros 3 advogados lá que tinham sido intimados também para prestar depoimento relativo ao que o cliente tinha falado com eles. Esse GAECO é uma coisa... Bom, o Hércio Quaresma fez uma sustentação oral recentemente no Tribunal de Minas, e chamou os promotores daquele caso específico, de que eles eram quadrilheiros, bandidos, aquilo era uma organização criminosa. E o habeas corpus que foi concedido, foi trancada a ação penal contra o cliente dele. E olha, isso é importante. O PIC, o famoso procedimento investigatório criminal, ele se rege pelas mesmas regras do inquérito policial. Então, todos os direitos e garantias que nós temos são usados lá. Em São Paulo, o GAECO tem essa péssima mania, né? Que é uma mania muito ruim, até porque ela esbarra na lei de abuso de autoridade. O advogado vai para ver o inquérito, que não está muitas vezes em sigilo, e eles exigem a procuração. Mas o advogado, já sabendo que está sob sigilo, e aí tem que ter procuração mesmo, leva a procuração. Aí o que acontece? Doutor, diz a menininha ou menininho lá da secretaria, o promotor não está, ele vai despachar para deferir ou indeferir.
Como? Despachar para indeferir a juntada da procuração e vista aos autos? Ele pode indeferir? Nessa terra de meu Deus, falar que tem uma vaca voando, sai de baixo, que ela pode soltar o leite na tua cabeça. Então tem que tomar cuidado. De ver cada uma que for. Então, como você já sabe que acontece isso, meu colega advogado, já impede um mandado de segurança antes, preventivo, dizendo que a praxe daquele GAECO é nesse sentido. Então, você já chega lá com a petição, se ela falar não, você já toca o mandado de segurança. E ela fala, ai, doutor, mas eu não vou poder fazer nada porque o promotor não está aqui. Fala, então, a senhora vai ser responsabilizada criminalmente, funcionalmente, porque quem manda aqui não é o seu promotor. Eu tenho uma ordem judicial de um desembargador. Ó, não vai fazer um habeas corpus, mandado de segurança para o juiz, não, hein? Todo o processo de segunda instância, todo e qualquer procedimento contra o promotor de justiça é em segunda instância. Eu tenho uma ordem aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou chamar a polícia. Chama o 190. Vai ver como o promotor aparece. Estava na sala, ele tinha esquecido, estava no banheiro com a porta fechada, escovando o dente. Aparece. O que não pode é saber o que tem que fazer e não faz. Se você abrir lá o teu artigo 7º, meus amigos, no nosso estatuto, tem 21 incisos. Só não está escrito que você tem o direito ou a prerrogativa de demonstrar medo. O medo você vai sentir, lógico, é humano, é bom porque preserva a vida, conserva os dentes, mas você não tem o direito de mostrar que está com medo. Você tem que enfrentar. Ai, doutor, eu não consigo. Muda de profissão. Principalmente no criminal. No criminal, ao contrário de todos os outros ramos do direito que trabalham em consonância com o poder estatal, o criminal trabalha contra o poder estatal. O nosso inimigo é o promotor. Não é inimigo, né? O ex adverso. Por incrível que pareça, aquele homem que deveria ser imparcial, até porque, segundo o mestre Aurí Lopes Júnior, a imparcialidade é o princípio fundante a imparcialidade é o princípio fundante da jurisdição. Né? Aquele cidadão, aquela cidadã que deveria ser absolutamente imparcial, ela é contra você também. Eu fico abismado de ver advogado deixando o réu ser interrogado pelo juiz, pelo promotor, pelo assistente da acusação. Ah, mas fica chato você deixar ele ser espizinhado. Você acha que o juiz vai fazer pergunta para ajudar no descobrimento? Ainda tem cara que acredita nessa tal da verdade real. Por isso é um troço do século retrasado. Para com isso. Nós temos uma verdade processual, né? Uma verdade formal, aquela que é possível. O promotor de justiça, ele vai estar fazendo pergunta para esclarecer realmente os fatos e pedir a absolvição do seu cliente. E aí você acreditou nisso. E o cara, o seu colega, que está ganhando dinheiro para estar lá, vai fazer pergunta boa. Uma coisa impressionante, e que nós devíamos de observar e copiar os motoboys, que é a solidariedade motoboyniana. Motoboy caiu no chão, passa os outros, eles param, vão socorrer e já quer bater no primeiro carro que estiver parado ali na frente. Eles não perguntam quem está errado, ou quem está certo, quem fez ou deixou de fazer. Eles vão para cima e já chamam o SAMU, já pegam o meu telefone. Agora, semana passada, um coitadinho aqui, eu moro perto do estádio do Morumbi, e na avenida um estouro, todo mundo saiu na rua para ver, né? Um motoboy se machucou. O que brotava motoboy na rua? Brotava. Providências. Eles mesmos chamando o SAMU, o outro pegou o telefone dele, cara, quer avisar alguém da tua família? Libera aí para quem? Liga para tua mulher. Ligou aí, o cara não conseguia falar, deu para ele, olha, aqui é o fulano, eu sou motoboy, seu marido sofreu um acidente, tá aqui, mas tá bem, quebrou a perna, mas a gente tá todo mundo aqui. Você está numa briga, entra no cartório, tem uma discussão com o cartorário, tem uma discussão com o juiz, uma discussão com o delegado, tem um colega do lado, ou 10 colegas do lado, fala, gente, por favor, vocês podem dar seu nome que eu vou representar para o testemunha? Não, doutor, isso não é comigo, não me ponha nessa, vai saindo de fininho, faz de conta que não ouviu. Briga com o juiz. Briga com o juiz, por mais errado que ele esteja. Magistratura chama, fecha a porta, come o toquinho dele, abre a porta abraçado com ele, prestigiando o cara. Nós falamos mal do colega,
Nós atravessamos petição do colega, tem gente que não tem o caráter de ligar para o colega e falar, olha, fui procurado por um cliente seu, está querendo que eu advogue, você tem alguma proibição, ele te pagou tudo, tem alguma coisa que eu posso... Não faz nada disso, atravessa a petição e você que se dane. O teu colega cobrou 100, o cara vem e cobra... Quanto ele cobrou 100? Faço por 30. É uma falta de lealdade, é uma falta de respeito com os colegas, é uma falta de tudo. E por isso, nós temos que fazer na ESA, que vai voltar para a OAB, né? Tomara que o trabalho lá que a empresa particular fez seja muito boa, mas o espírito da ESA, quem criou isso foi o Rubens Aprobato Machado. O fundamento, o objetivo era levar ao advogado conhecimento técnico e cultural a um valor ou sem valor nenhum, para que ele tivesse possibilidade de estudar. Então, muitos cursos se pagava com uma lata de leite, um saco de arroz, um saco de feijão. E essa solidariedade humana da assistência social também nunca mais ouvi falar. E nós precisamos resgatar as coisas que são da advocacia. Não é de ninguém, né? É da advocacia. O advogado tem direito. Eu quero fazer um curso na ESA. Muito bem. Quanto custa o curso? R$400. Porra, caro pra caramba. Eu não tenho dinheiro. O que ele faz? Ele vai para uma triagem dentro da própria ESA. Vai conversar lá. Vai ter uma pessoa para atender. Pois não, doutor. Como é que é? Pô, R$400 não dá, não tem. Resolve. Esse caso vai ser uma bolsa de estudo. Esse caso vai ser uma meia bolsa. Esse caso vai ser 1/3 da bolsa. O importante... Aquilo não é para faturar, gente. Aquilo não é balcão de comércio. O objetivo é outro. É levar cultura para o advogado, conhecimento técnico. Ah, não tem dinheiro, então não vai fazer. Como não vai fazer? Você vai bater a porta... O inadimplente. Por que um advogado deixa de pagar a ordem? Porque é picareta, safado, sem vergonha? Pode ter um ou dois. Ele não paga porque não tem dinheiro. E aí é interessante observar isso, Mário, porque você vê os cursos da Escola Paulista de Magistratura, por exemplo, para os servidores do tribunal e para os magistrados, 100% gratuito. Agora, aí tem lá uma gradação de advogado, terceiro, de acordo com a idade, estudante e tal, se paga um valor. Mas os magistrados... De acordo não. com a idade, isso é muito importante. Exato. E o curioso é que na OAB a gente não observa muito isso, não é? Você tem uma preocupação na cobrança, não só da anuidade, mas também uma cobrança nos cursos. Então, o advogado tem que pagar o curso se ele quiser fazer, se ele quiser se atualizar. Isso eu vejo assim com bastante ressalva, uma vez que nossos colegas magistrados, membros do Ministério Público, eles têm essa possibilidade de fazer o curso para eles gratuitamente. E na OAB, na nossa casa, a gente não tem essa mesma facilidade, essa mesma deferência. Isso, já que nós estamos falando de prerrogativas e de democracia, isso não me parece muito adequado, né? Não me parece nada correto isso. Eu vejo, a prerrogativa e o direito está intimamente, umbilicalmente ligado à dignidade do advogado. Então, o advogado não conseguiu pagar a anuidade, ele vira um lixo. Ele não é mais advogado. Ele não pode entrar na sede da OAB, ele não pode usar a CAASP. Leandro, Marcelo, cenas tristes vocês veem aqui em São Paulo. Colegas, não são 1, 2, 3 não, viu? Que ficam ali na porta da CAASP. Quando você vai entrar, doutor, olha, eu sou seu colega, mostra a carteira. Eu estou sem pagar a ordem, eu estou precisando comprar remédio. E eu não tenho como entrar, eles não vendem para mim. Aí você fala, não, tudo bem, deixa comigo. O cara te dá o dinheiro, dá o cartão dele, dá a senha, você vai lá, paga, traz o negócio para o cara. Pô, cadê a dignidade? Cadê o respeito? Eu tenho uma preocupação muito grande com o velho advogado. Porque não são todos, infelizmente, até pelo mercado congestionado que nós temos, de advogados que vão chegar no final da vida, cara, e não vão ter o que comer, não vão ter onde morar.
Eu sou testemunha disso. Tem um rapaz que eu sempre via na ordem, em todo o curso que nós dávamos à noite lá, fosse o curso que fosse, ele estava lá. E aí eu descobri, ele ia lá para pegar as bolachas que ficam na porta do salão e o café com leite. Então ele enchia os bolsos de bolacha, comia bolacha, tomava o café com leite e ia embora. Recentemente eu encontrei na Praça da Sé como indigente. Então eu tenho um sonho pessoal que de uma maneira ou de outra eu vou dar um jeito de fazer. Os artistas não têm a casa do velho do artista, então eu quero criar a casa do velho advogado, ou a casa do advogado. Qualquer terreno aí no interior, próximo a São Paulo, de 5 mil, 10 mil metros, você faz constrói ali tipo de uma pousada, um quarto confortável, com um banheiro privativo, uma salinha com uma televisão, uma mesa para ele ler, uma prateleirazinha para guardar seus livros, uma piscina de água aquecida para fisioterapia, um salão de convivência, jogar cartas, jogar baralho, conversar, um anfiteatro, pelo menos para 50, 60 pessoas, para as faculdades da região, levar os alunos lá para ouvir as histórias, porque direito não é só dogmática, porra! Será que vocês não enxergam isso, seus dirigentes do CATSO? Não enxergam que vocês estão lidando com seres humanos, com gente que um dia teve na frente do nome do doutor e hoje está morando na rua, na Praça da Sé, comendo bolacha que a gente dá? Pelo amor de Deus, vamos olhar para o ser humano. Ele voltar a ser o doutor, a doutora, ter a dignidade, médico, pelo menos uma vez por semana, o dentista. Ah, mas isso vai custar um monte de grana. Muito bem, vamos pegar todos os carros que servem os diretores da ordem, vamos vender esse troço e vamos aplicar esse dinheiro. Para construir isso que eu estou falando, uma construção simples, eu já fiz os cálculos, não chega a 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais para construir isso aí, pelo menos uns 15 chalés, para você já ter o pessoal lá dentro. Para que precisa de tanto motorista, carro, precisa pagar táxi para ir buscar o fulano, o Beltrano? Cara, pega o seu carro e vai. Fazer convênio com estacionamento, paga lá uma parcela, pega um táxi, pega um Uber, pega o metrô, pega o ônibus, vai andando. Não, nós não podemos nos servir da ordem. Nós temos que servir a ordem, é o contrário. É isso que eu fico indignado. Nós somos uma potência. Já fomos uma instituição que éramos chamados para tudo. Eu pergunto, vocês têm visto alguma seccional desse país, ou o próprio Conselho Federal, ser chamado para dar um palpite, dar um parecer, dar uma opinião num caso de envergadura, de questão nacional? Não. Esse é o maior exemplo do desprestígio que nós estamos vivendo. E quando a instituição se desprestigia, imagina um advogado que é a ponta da corda. É o cara que vai lá, o juiz vai pisar, mesmo porque sabe que não vai acontecer nada. Quando eu presidi a nossa comissão, nós tínhamos que publicar os desagravos. Começou que eu peguei lá com 3.500 processos parados, e em 6 meses eu botei aquilo em dia. Peguei uma turma lá, e quem trabalha na ordem, né, dos advogados, a gente não ganha nada, é diletantismo mesmo, é por amor à pátria. Então, aí curioso, é que agora começa a aparecer cara que se ganhar a eleição, precisa perguntar onde é a ordem, porque nunca pisou. Onde fica a ordem? Não sei. E quer ser presidente da bagaça lá. Eu acho muito engraçado isso. Mas nós tínhamos que publicar num diário de grande circulação o anúncio do desagravo. Bom, um quadradinho desse aqui, no estado de São Paulo, na Folha, custa, sei lá, na época era um troço absurdo. E nós tínhamos lá o material suficiente para preencher uma página. Aí eu falei com o Durso, Durso, vamos fazer uma coisa? Vamos criar um cadastro eletrônico que fica no site da ordem, está publicado, a autoridade que vai receber o desagravo contra ele, ele recebe uma comunicação, onde é que está o desagravo, está lá, se ele precisar para fazer qualquer coisa, até para querer se defender. Quando chega no desagravo é porque ele já teve toda a chance de se defender. É o final do processo. O Durso falou, pô, legal, fizemos. Lá pelas tantas, um juiz
A história que me contaram foi que uma menina, estudante de direito, viu o nome do pai dela na lista da ordem e o pai era juiz. E aí o juiz entrou com uma ação, aí começou lá, aí a JUF se levantou, a ANAMATRA, todo mundo, não pode advogado julgar juiz. Nós não estamos julgando o juiz. A lei federal me confere esta autonomia de saber se o meu inscrito foi desagravado, foi agravado, então eu vou desagravá-lo. E, obviamente, como qualquer procedimento administrativo judicial, aquela pessoa contra quem se vai falar tem o direito de se defender. Nós criei uma sala de audiência. Aí apareceu um juiz para fazer audiência. Aí foram me chamar. Olha, o juiz está aí, diz que ele que vai fazer as perguntas. Eu fui lá. Não vai, doutor, tudo bem, tudo bem. Já deram um cafezinho para o senhor, uma água? Muito bem. Doutor, eu sou o presidente da Comissão de Prerrogativas aqui, sou advogado. Viu? O senhor quer participar da audiência? Eu vou fazer as perguntas. Não, o senhor não vai fazer. O senhor não tem capacidade postulatória. Dentro da casa do advogado, eu não posso permitir que o senhor, por mais autoridade que seja lá fora, o senhor faça o papel do advogado. Então, aqui não. Aqui não. Aqui o senhor vai ter... Se o senhor quiser, eu tenho um advogado ad hoc. O senhor pode conversar com ele, nós damos um prazo de 1 hora para o senhor conversar e fazer as perguntas. Não, eu vou dar outro jeito. Dê o jeito que o senhor quiser, passar bem, ter logo, dê a mão pro cara, aquele cara que pega na ponta do dedo, senão você apertar o dedo do cara. Tá bom, doutor, vai com Deus. Não pode. Não pode. Aí, então, começaram lá a chover reclamações, várias ações de indenização, não sei o quê, tudo bem. Então, houve um grande prejuízo na ordem. O cálculo que eu fiz, posso estar errado, hein? Foi um delegado que ganhou 29 mil reais e um outro juiz que ganhou 50 mil, os outros todos perderam. Então, mas que eu tenha dado prejuízo de 1 milhão, que a ordem tenha pago 1 milhão de reais de indenizações. Pergunta para o advogado que teve o desagravo, que nós fomos porque não paramos de fazer desagravo ali, era na porta do fórum, na porta da sala. Fizemos um em Agudos, tinha 37 inscritos, 2 tinham morrido, tinha 35. Pegamos todos os conselheiros, todos os presidentes de subseção regionais, fomos para a porta do fórum, vara única, fizemos o que tinha que fazer. E esse cadastro ajudava no seguinte: quando Sua Majestade aposenta, com bom popudinho, olerite aqui, e vem para a advocacia, que ele sempre marretou, para fazer bico, porque ele não precisa daquilo, aquilo é bico, fazer concorrência desleal comigo, com o Leandro, com o Marcelo, com o Pedro, com o Ricardo, com a Ana, com a Cristina. Ninguém fala nada. Então, nós falamos o seguinte: no Estatuto da Ordem diz que não pode, a inscrição está indeferida se o sujeito praticou um ato de indignidade contra a advocacia. Ora, um ato de desagravo, o que foi? Foi um ato de indignidade contra a advocacia. Esse cara não pode ser advogado, porra. Entra com mandado de segurança, entra com indenizatória, não tem problema. O que não pode é o advogado ter medo de enfrentar processo. Pô, então você não é advogado, cara. Você é dentista. Esse cara senta lá, você fura o dente dele, é problema do cara que está sentindo a dor. Advogado, não podemos ter medo de enfrentar processo. Gastou, não foi, hein? 1 milhão, não foi. 1 milhão, tudo bem. Você pagou do seu bolso? Mas é o dinheiro dos advogados. Pergunta para os advogados naquela época se eles estavam contentes ou descontentes com a minha atuação. Que aonde a gente ia, estou numa audiência, eu e o Toron. Sentamos lá, o juiz entrou, boa tarde. Eu tenho a mania de levantar, eu vou lá e dou a mão, para o cara saber com o que ele está falando, sabe? Já dou a mão, o senhor tá bom, para o cara já sentir que ali não tem nenhum bobinho que ele vai trepar em cima das costas. Meu pai falava: meu filho, esse mundo tem 2 categorias: o que veio para montar e o que veio para ser montado. Você que vai escolher. Aí é problema seu. Então já vou lá, sentei, aí ele olhou assim, pegou o processo, olhou para mim: o senhor é o doutor Mário de Oliveira Filho? Falei: pô, será que deu algum problema aí de procuração? Já pensei, alguém me atravessou. Falei: sou eu mesmo, doutor. Por quê? O senhor que gosta de brigar com o juiz? Aí eu estou dando risada. Aí eu falei: olha, doutor, gostar eu não gosto, mas o meu ofício dentro da ordem é esse. E eu vou cumprir o meu ofício. E depois que a gente começa, toda briga é assim, né, doutor? A gente sabe que começa. Agora, onde termina é complicado. Aí com o clima bom, mas tem que ser assim.
Tem que ser assim. Você tem que definir. Para você ter segurança de entrar numa sala de audiência, numa delegacia, num tribunal, para ser respeitado e saber se fazer respeitar, para ter essa segurança, só tem um caminho. É o conhecimento. Você tem que ter preparo técnico, cultural. Porque quando você sabe o que você está falando, quando você sabe da certeza daquilo que você está, do teu acerto, você faz e fala e acabou, não tem conversa. Agora, quando o cara não sabe nem onde é que está escrito que ele pode pedir a palavra pela ordem, não tem ideia de que ele possa levantar ou não levantar, ou sentar ou não ficar sentado. Aí complica tudo, né? Não tem jeito. Exatamente, doutor Mário. Brilhantes palavras aí que foram ditas, que sirva de estímulo para todos os advogados. E realmente, precisamos ter essa solidariedade de motoboy. Ou seja, quando cai um, né, tomba um, né, tombei, né, todo mundo tem que defender o colega. Como você bem disse, os juízes, os promotores não pensam duas vezes em representar o advogado. Mas o advogado fica com receio enorme, né, doutor Leandro? De representar o magistrado. E muitas vezes isso acontece por falta de apoio da sua instituição de classe. Não é? Se a ordem não atende os anseios daquele advogado que tentou resolver o problema, não conseguiu, vai buscar o apoio da ordem, não tem o apoio, vai ter que buscar o apoio de associações de classe. Então tem a Abracrim, tem a Associação dos Advogados. Por quê? Porque aquela entidade que ele é obrigado a pagar anuidade, que deveria, portanto, brigar pelos seus direitos, aqui em São Paulo, Mário, são 400 mil advogados. 400 mil advogados que vão apoiar aquele colega, que vão apoiar e devem apoiar aquele colega. E aí depois, se houver realmente uma falha do colega, a própria OAB também vai punir esse colega pela atuação equivocada dele. Mas, num primeiro momento, sem dúvida, é necessário que os advogados se apoiem, que os advogados estejam juntos, reunidos. Não é isso, doutor Leandro? O Marcelo, engraçado, o Mário. Quando o Marcelo sugeriu esse tema de prerrogativas, eu falei assim, olha, a gente tem que convidar alguém que seja extremamente combativo, né? E o primeiro nome que me veio à mente foi o Mário de Oliveira Filho, porque, como eu te falei, eu já te acompanho há muito tempo, né? E o que a gente percebe é que hoje o advogado ele se sente muito carente. Ele fica à deriva, à mercê de algumas arbitrariedades que a gente não está acostumado a enfrentar, não está acostumado a vivenciar no dia a dia. O Marcelo, a gente teve uma situação até recente aqui na região de Campinas, acredite se quiser, o Marcelo é testemunha disso. Houve uma prisão de uma advogada pela Polícia Federal, numa operação que teve aqui da Polícia Federal. Essa operação resultou na prisão de uma advogada. Eu entrei em contato com a Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo, porque eu não tive o apoio, nós não tivemos o apoio aqui da Prerrogativas Regional. Entrei em contato com o pessoal de São Paulo. Sabe qual foi a resposta do advogado de Prerrogativas, da Comissão de Prerrogativas? Doutor, o senhor pode me enviar uma cópia integral do auto de prisão em flagrante, protocolado em 3 vias, para a gente poder estar analisando? Eu falei, escuta, acho que você não está entendendo. Eu sou advogado, estou relatando um fato, uma arbitrariedade, a advogada está indo para uma penitenciária feminina, e o senhor não vai mandar ninguém aqui para me acompanhar, para nos assessorar? Não. Manda por e-mail que a gente vai analisar. Acredite se quiser, Mário. Então a OAB, ela deixa o advogado se virar sozinho. Não que a gente não saiba, não é isso. O Marcelo fez referência a uma situação aqui do GAECO em Campinas. O advogado, a gente conseguiu despachar com o juiz aqui de Campinas, da 6ª Vara Criminal. Ele concedeu uma medida para nós ali de maneira liminar, para que suspendesse o depoimento do advogado. Chegando no GAECO, nós fomos parados ali na portaria pelo funcionário do Ministério Público. Ele disse o seguinte, só um minutinho que a gente vai interfonar para avisar o promotor que o senhor está aqui, promotor do GAECO. E ficamos esperando 5 minutos, 10 minutos, e ele falou, olha, ele está ouvindo outros advogados, quando ele terminar, o senhor sobe. Eu falei, como que é? Ele está ouvindo outros advogados. Então faz o seguinte, interfone e fala que nós estamos subindo. Ah, os senhores não podem. Podemos sim.
O estatuto prevê isso. O estatuto autoriza a presença do advogado em qualquer recinto público, sem autorização de ninguém. Isso é um direito nosso. Nós pegamos, passamos a cancela, entramos. Lembra disso, Marcelo? Ingressamos no elevador, subimos, como chegou lá no andar do Ministério Público, estavam os 2 promotores lá de braços cruzados, esperando eu e o Marcelo lá. O que vocês vieram fazer aqui? Não, peraí, a gente... Adivinha! Agora, aqui em Campinas, Mário, teve uma situação, isso ficou famosíssimo, essa situação, de uma juíza que não atendia advogado. Você sabe dessa, né, Marcelo? Isso há um tempo atrás também. Houve a reclamação no Conselho Superior da Magistratura, num determinado dia, né, o advogado ia despachar com ela, e aquele bedel, aquele funcionário, escrevente de sala, falou, olha, doutor, ela não recebe advogado. E o advogado insistiu, falou, não, mas eu preciso falar com ela. Doutor, ela não despacha com advogado, você não está entendendo. Falou, doutor, fulano, é um direito meu, eu quero me entrevistar com a juíza. Ah, então só um minutinho. Eu já estou avisando o senhor, hein? Ela não gosta. Não, não tem problema. O advogado entrou na sala de audiências, esperou, a juíza veio do gabinete já estrilando, né? Falou, que história é essa? O senhor não sabe que eu não gosto de despachar com advogado? O senhor está atrapalhando o meu serviço? Aí o advogado virou para ela e falou, olha, doutora, eu não sou advogado, eu sou corregedor. Eu vim a mando da corregedoria. Então, a senhora, por gentileza, a partir de agora, a senhora é suspensa preventivamente, porque houve essa reclamação, eu só vim constatar em loco esse fato que nos foi noticiado. E realmente isso é verdade. Então, a partir de agora, a senhora pode pegar suas coisas, a senhora está afastada temporariamente. Entendeu? Então. Olha, dizer, que maravilha de ouvir essa história. Pois é. Que maravilha. Você me deu esperança novamente. Pois é, a OAB, eu acho que a OAB ela é carecedora, ela é carente de advogados combativos. Então, quando a gente visualiza, a gente vê essas histórias, esse posicionamento teu, ele engrandece a advocacia, ele enaltece o nosso trabalho. Então, a gente acaba tendo a esperança de tempos melhores quando a gente tem uma pessoa como você. E isso te trago aqui essa referência, né? Por merecimento. Você pode ter certeza disso. Muito obrigado. Isso aqui é produto de 4 décadas trabalhando, e defendendo e fazendo. E sempre fiz, porque eu sempre gostei do negócio, sempre achei que nós tínhamos que defender a classe, foi a profissão que eu abracei, a profissão que eu acredito. E até eu fiz uma postagem outro dia lá, escrito assim, minha luta pela defesa das prerrogativas começou em 1979 e não tem prazo para acabar. Não tem mesmo, só o dia que eu bater com as cachuletas. E advogado aposentado é figura de retórica. A gente morre chutando mesa de juiz, brigando com delegado, aí dá um infarto, capum, cai lá morto, acabou. Vira jurisprudência. Eu vou virar súmula. Súmula vinculante. Súmula vinculante. Mas só fazer um comentário. Logo depois, acho que depois de 3 anos de formado, eu fui fazer um júri em São Paulo. Aí eu estava no plenário, durante os debates, o promotor sustentando oralmente, do nada, simplesmente do nada, ele parou de fazer a sua sustentação oral, virou para o juiz e falou, olha, eu me recuso a continuar a minha explanação se o advogado, o defensor, permanecer de forma inconveniente. A juíza olhou, eu olhei do lado, falei, será que é comigo, né? Porque eu que estava ali, né? O defensor permanece em pé durante minha exposição e eu não admito isso. Falei, começou bem, né? Verdade. Aí a juíza falou assim, doutor Leandro, o senhor, por gentileza, o senhor pode se sentar? Falei, não, eu não vou me sentar, porque eu prefiro ficar em pé, né? Falei, doutor, acho que o senhor não entendeu, o lugar do senhor é ali. Falei, eu sei onde é o meu lugar, mas eu não vou sentar, eu não quero sentar. Falei, doutor, isso é uma ordem judicial. O juízo está determinando que o senhor se sente. Falei, ela não falou isso, né? Falei, excelência, para que seja uma ordem judicial, a senhora tem que fundamentá-la. Então, se ela me aponte em qual artigo de lei, em qual dispositivo legal que está fundamentada essa ordem, porque pela Constituição Federal ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa na virtude de lei. Que aí eu cumpro. Agora, como a senhora não vai fundamentá-la, existe uma lei federal, que eu acho que a senhora deve cumpri-la, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Aí, o Estatuto, inclusive, diz que o advogado pode ficar em pé ou sentado a seu critério, e eu prefiro ficar em pé. Então eu vou dissolver o conselho de sentença. Falei, a senhora pode dissolver, mas a senhora vai consignar em ata que a senhora está suspendendo o julgamento de réu preso, eu vou pedir para a senhora rolar a assistência,
porque eu vou representá-la no Conselho Superior da Magistratura e na prerrogativas, na Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, porque a senhora está violando um direito do advogado. Sabe o que ela fez, Mário? Sabe o que ela fez, Marcial? Ela levantou, foi para o gabinete, ela era uma juíza recém-ingressada na magistratura. Demorou uns 10 minutos. Depois ela voltou, com uma cara um pouco pálida, meio que refazendo a maquiagem. Eu rasgo a minha carteira, aposto com vocês dois. Ela foi ligar para algum tio, parente, desembargador, seja lá, falou, olha, tem um advogado mal criado que não quer sentar, o que eu faço? Eu dissolvo o conselho de sentença ou continuo? Ela voltou, sentou, o senhor vai sentar ou não, doutor? Eu falei, não, vou ficar em pé. Promotor, por favor, continue então a exposição. E o juiz continuou. Exatamente. Se é outro bobinho, senta, fica lá tudo acuado. O jurado olha aquele cara, esse coitado desse advogado aí não sabe nem o que está fazendo aí. Mas é exatamente isso que ambos aí, profundos conhecedores e que sentem na prática, né, no dia a dia da advocacia, porque conheço pessoalmente os dois, tem uma parceria, inclusive em alguns casos, aí tivemos com o doutor Leandro, tivemos casos com o doutor Mário também, onde eu tive a oportunidade de ver os dois trabalhando, sei da competência de ambos e, sem dúvida, conhecer o seu próprio direito vai lhe abrir uma porta enorme. Porque se você não conhece o seu próprio direito, como é que você, advogado, como é que você, advogada, vai defender os interesses do seu cliente? Então, primeiro, conheça os seus direitos. O artigo 6º, o artigo 7º do Estatuto da OAB, que, volto a dizer, é lei federal, e que, por incrível que pareça, Mário, apesar de ser lei federal, você precisa de uma súmula vinculante dizendo, olha, essa lei federal continua valendo, não é? Porque ninguém respeita a lei. Então, cabe aí aos nossos dirigentes uma atuação mais incisiva, uma atuação mais firme, e não ficar simplesmente com discursos protocolares. Eu vou mandar ofício para cá, eu vou mandar ofício para lá. Isso não resolve, isso não vai resolver. Vamos pegar esse ofício e colocar no 6º arquivo. Sabe, o 6º arquivo? O 6º arquivo é o lixo, não é? Joga na lata do lixo. Então, há necessidade de que, primeiro, os advogados conheçam os seus direitos. Segundo, como bem disse o Mário, nós precisamos ter essa solidariedade de motoboy. E precisamos ter também uma instituição de classe forte que efetivamente represente os seus advogados, né? Que represente a sua classe, a sua categoria, que brigue para que o que está previsto em lei seja respeitado. Então, eu gostaria de agradecer muito o Mário de Oliveira Filho, gostaria de agradecer muito o Leandro de Lima Oliveira pelas brilhantes palavras e pela lição de vida que vocês trouxeram aqui para nós nesse bate-papo muito gostoso, muito descontraído, e devolvo aí a palavra para as considerações finais. Bom, meu querido amigo, eu quero te parabenizar também pelas lives que você faz, são muito importantes. Existe hoje uma inflação de lives, de Instagrams que mostram um advogado num carro conversível, numa casa com piscina, vou te ensinar a ficar rico com advogado. Está tudo errado. Está tudo errado, não é nada disso, gente. Aquele que corre atrás do dinheiro jamais vai chegar nele. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que nós somos portadores de dons. Tem o jogador de futebol que tem o dom de ser um craque, é um cara fora de série. O outro é um baita de um médico. Eu sempre cito esse exemplo do médico, o pediatra, oncologista, neurocirurgião. Vai pegar um bebezinho lá de 2, 3 meses para tirar um tumor da cabeça da criança. É qualquer um que faz isso? Não é. O cara que tem uma bela de uma voz, canta maravilhosamente bem, é um dom que Deus deu. Principalmente na advocacia criminal, não é questão de vocação, é dom. Você tratar o teu irmão como o espírito cristão exige, né? Tratar o teu inimigo com o bem e não com o mal, dar água se tiver sede, comida se tiver fome, indulgência, não medir ninguém com a régua, porque aquela régua vai ser usada para você, né?
Cristo, quando veio para o mundo, ele não veio para salvar os sãos, ele veio salvar os doentes. O advogado criminalista, quando alguém nos procura, nós estamos com problema. Ele está com problema, mas nós somos cronistas da tragédia da vida humana. Quem procura a gente está com uma baita de uma tragédia na mão que precisa ser resolvida. Então, este dom que nós temos que exercê-lo com toda a primazia. E não é para os colegas falar, nossa, como ele é bom, né? Ou para você mesmo falar, puta, como eu escrevo bem, hein? Ou para o teu cliente falar, nossa, meu advogado é bom mesmo. Não. Você faz para Deus, porque foi Ele que deu para você o dom. Então, quando você fizer alguma coisa, você está fazendo para Ele, não é para ninguém. Faça o melhor. Faça com a sua alma, com o seu espírito, com o seu coração. Quando você vai ganhar ou perder um processo, muito está com o ânimo, com a fé que você está escrevendo. Na hora que você está redigindo alguma coisa, você está pondo ali a tua emoção, o teu sentimento, a tua vibração. Né? É ali que você ganha. Quantas vezes eu já fiz processo, que petição, falava, pô, tá sim, simplesinha, mas eu senti que eu pus alma nesse negócio. E a alma que você põe na petição é essa que vai dar certo. Então, falo para meus colegas todos aí, olha, nós temos que ler muito, temos que ter muita cultura. Eu aconselho um livro para vocês lerem com um olhar não religioso, um olhar de curioso mesmo. É o Mateus, capítulo 5, que está na Bíblia, o Sermão da Montanha. Então, vocês vão ver lá o espírito cristão que nós desenvolvemos no exercício da nossa profissão. E fazer bem feito para quando você chegar em casa, cansado, olhar no espelho e falar, eu tenho orgulho de ser advogado. E é isso que você tem que ter orgulho de ser advogado. E agradecer ao chefe lá em cima por ter te dado a oportunidade de servir ao teu irmão que está afastado, que está desregrado na vida. E, às vezes, o aperto de mão, a solidariedade para quem não tem mais nada para perder, porque já perdeu a liberdade, só falta perder a vida, né? Aquela solidariedade você pode resgatar muito mais do que um preso, você pode resgatar uma alma, fazer alguém ter entendimento melhor do que é essa vida que nós estamos de passagem por aqui. Muito obrigado para vocês todos pelo carinho. Obrigado mesmo. Leandro, meu querido amigo Leandro, dos tempos do Ian, grande júri lá em Americana. Marcelo, sou seu fã. Continue com esse trabalho maravilhoso que você faz. E atenção, hein, gente? Novembro desse ano nós vamos ter eleição na OAB. Presta atenção que vocês vão fazer, hein, para depois não ficar reclamando. Beijo no coração, um abraço. Um abraço, Mário. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Mário. Foi muito bom. Tchau, tchau. Doutor Leandro, obrigado aí pela participação, obrigado aí pelos comentários. Obrigado, doutor Marcelo. Até mais, gente. Obrigado aí a todos. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.